Você sabe o que acontece realmente no seu corpo e na sua mente quando você para de assistir pornografia? Eu não estou falando de achismo, eu não estou falando de frases de efeito, eu estou falando de mudanças reais, mudanças neurobiológicas, mudanças químicas. Coisas que estão acontecendo agora enquanto você me ouve e ninguém presta atenção. E que muita gente nem imagina. É como se você tivesse passado anos ingerindo açúcar, alimentando seu cérebro com açúcar, e de repente você decidisse largar esse vício. Os primeiros dias são uma bagunça, abstinência, irritação, ansiedade, mas daí uma coisa começa a mudar. Não, e você não precisa de anos para começar a sentir isso. Com 7 dias, o seu cérebro já começa a reagir. Com 30 dias, você já começa a sentir energia que você nem lembrava que tinha. E com 90 dias, você literalmente se reconecta com a sua essência masculina. Hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece com você durante o seu reboot, com 7, 30 e 90 dias sem consumir pornografia. Mas antes disso, será que você sabe o que realmente o vício da pornografia está fazendo com o seu cérebro? Então vamos começar do começo. Os primeiros 7 dias sem pornografia é como se você estivesse saindo de um quarto escuro depois de anos e estivesse abrindo a janela para a luz do sol. Então seus olhos começam a arder, você sente um desconforto, mas você sabe que precisa continuar. Esses primeiros dias são os mais críticos e é aí que a maioria das pessoas desistem de fazer um reboot. E não é por falta de vontade, é porque nesse período inicial de 7 dias, o cérebro entra em crise de abstinência. E a maioria dos homens não aguentam e torna a cair no vício da pornografia. Então você precisa entender isso. A pornografia, com o tempo, ela vicia o seu cérebro em doses altíssimas de dopamina. Muito, mas muito mais acima do que as condições normais proporcionariam. Um relacionamento real, exercícios físicos, uma promoção no trabalho, um prazer simples da vida proporcionaria muito menos dopamina do que a pornografia condicionou seu cérebro a receber. E o que a ciência diz a respeito disso? Estudos científicos recentes mostram que a pornografia está associada à redução de atividade numa área do cérebro chamado estriado ventral, que é uma área ligada à motivação e recompensa. Ou seja, quanto mais pornografia você consome, quanto mais viciado você está, menos motivação na vida real você tem. Motivação para alcançar seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Tudo passa a parecer chato, sem graça, insosso. E o que acontece quando você para de consumir pornografia? O seu cérebro começa a sentir falta daquele bombardeio de dopamina. E aí os sintomas começam a aparecer. Ansiedade fora do comum, irritabilidade às vezes sem motivo aparente, dificuldade de concentração, sensação de vazio como se algo estivesse faltando, e impulsos repentinos para você voltar a assistir só mais um vídeo, só mais um. Mas calma, isso aí é sinal de que seu sistema dopaminérgico está voltando a se reorganizar. Então seus níveis de dopamina no seu organismo estão voltando a entrar em equilíbrio. É uma metáfora, tá? Mas é como se os sensores do seu cérebro fossem encanamentos e estivessem sendo desentupidos e estão começando a se reorganizar, ao fluxo seguir de maneira normal. É desconfortável, ninguém está falando que não é. Muita gente sofre mesmo com a crise de abstinência, mas é algo necessário para o seu organismo voltar a se normalizar. E aqui vai uma verdade dura e reveladora para você. Você não está quebrado neste momento. O seu organismo está apenas se reorganizando, porque o seu cérebro estava apenas desregulado. É como se fosse um músculo atrofiado que você precisa reaprender a usar.
Sabe qual que é o maior erro nesse estágio? É você achar que esse desconforto inicial é sinal de que seu organismo está piorando, mas é o contrário, é sinal de que o seu reboot está começando. E se você aguentar firme nessa primeira semana, vai estar na frente de 90% dos homens que tentam largar esse vício. E o que acontece depois de 30 dias sem pornografia? A maioria dos homens que chega até aqui já começam a perceber mudanças muito mais concretas no corpo, não só no corpo, mas na mente, nas emoções, na forma de encarar a vida. Você não está mais tentando parar de ver pornografia, você está na prática reprogramando o seu cérebro. Você está reprogramando a maneira como o seu cérebro responde ao prazer, à emoção, ao estresse. E o que a ciência mostra? Vários estudos indicam que de 3 a 4 semanas de abstinência de estímulos pornográficos, o seu corpo já começa a estabilizar, a normalizar o seu sistema de dopamina. Isso significa que o seu cérebro volta a sentir prazer com as coisas simples e reais, como uma boa conversa, exercícios, ouvir música, uma conquista no trabalho. Tudo isso se torna mais prazeroso. Além disso, a neuroplasticidade, que é a capacidade que o seu cérebro tem de se adaptar, começa a trabalhar a seu favor. Você começa a perceber mais clareza mental, aumento de energia física, sono mais profundo e restaurador, diminuição de ansiedade social, maior foco e produtividade. É como se você começasse a redescobrir quem você realmente é, sem os filtros, sem os ruídos, sem o entorpecimento da pornografia. E tem mais, muitos homens relatam que por volta de 30 dias de abstinência de estímulo pornográfico, ele começa a se sentir mais autoconfiante. Não é arrogância, é aquela sensação interna de eu estou no controle da minha vida, eu sou capaz de resistir, eu consigo construir algo diferente. Isso muda completamente a postura, a voz, o olhar. E é aqui, nessa fase, que o reboot ele passa a sair do terreno físico e começa a entrar no território da identidade. Você começa a deixar de ser um cara que luta contra a pornografia e passa a ser um homem que vive em liberdade. Mas atenção, com 30 dias ainda há riscos. E o cérebro pode tentar te convencer que apenas só mais um vídeo não vai te fazer mal. É o famoso auto-engano da recaída. Por isso que é muito importante você reforçar a atenção, descobrir novos hábitos, mantê-los. Entender que você não está apenas se abstendo, você está construindo uma nova fundação mental. E o que vem depois disso? Os 90 dias. É um marco que se inicia, que muitos chamam de reboot completo. E a gente vai falar sobre isso agora. Chegar aos 90 dias sem consumir pornografia é como você chegar ao topo de uma montanha depois de uma longa escalada. Você olha para trás e vê o quanto já evoluiu. E você olha para frente e percebe que a jornada continua. Mas agora você caminha com força, com propósito, com confiança. Esse é o ponto conhecido por muitos como reboot completo. Não porque a luta acabou, mas porque o seu sistema dopaminérgico já foi reiniciado. Seu cérebro, o seu corpo e a sua mente já não estão mais amarrados àquele ciclo de compulsão que a pornografia criava. E o que muda biologicamente? Olha o que a ciência nos mostra, olha o que a ciência diz. Pesquisas com ressonância magnética funcional mostram que após longos períodos de abstinência, já há recuperação de matéria cinzenta no cérebro, especialmente nas áreas ligadas a autocontrole, empatia, motivação. Outras pesquisas indicam que o córtex pré-frontal, que é a área onde se costuma dizer que fica a parte moral do cérebro, de controle moral, ela já começa a funcionar melhor. Volta a ter maior atividade, maior equilíbrio, te ajudando a tomar decisões mais acertadas, mais corretas, mais saudáveis.
há também melhora significativa nos níveis de testosterona basal, o que impacta diretamente a energia, a libido saudável, a disposição, a assertividade masculina. Mas e na vida real? É aqui que você começa a colher os frutos mais profundos da sua transformação. A sua energia está mais direcionada, mais focada e não dispersa. Você sente mais presença de espírito, como se você vivesse de verdade e não de modo automático. Sua mente está mais calma, os ruídos diminuem, a paz está mais acessível, a sua autoestima se reconstrói, você passa a sentir mais orgulho de si mesmo. E isso transparece em tudo, na forma como fala, se posiciona, se movimenta. As relações melhoram porque você deixou de buscar o prazer solitário, o prazer artificial, e você se abriu para relações reais, relações verdadeiras. Chegar aos 90 dias é perceber que o reboot não é um fim, mas um novo começo. Você não é mais um homem que se escondia, agora você é um homem que olha pro espelho com respeito. Alguém que aprendeu a lidar com a dor, com a frustração, com o desejo, de forma madura e consciente. E isso muda tudo, não se trata só de parar de ver pornografia. Trata-se de assumir o controle da sua mente, da sua energia, da sua história. E se você chegou até aqui, é porque você tem dentro de você algo valioso, que é o desejo real de mudança. E acredite, esse desejo já é o sinal certo de que você não está preso. Você só precisa das chaves certas para se libertar. O que eu te mostrei hoje aqui nesse vídeo é só a ponta do iceberg. Você entendeu o que acontece no seu corpo e na sua mente ao longo deste processo. Mas existe um caminho mais estruturado, mais profundo, que pode te guiar, passo a passo, rumo à liberdade definitiva. É por isso que eu quero te oferecer 2 recursos poderosos para te ajudar nessa jornada. Baixe gratuitamente o meu e-book, que são 5 passos para você iniciar seu reboot, que eu deixei aqui para você na descrição desse vídeo, disponível de graça. Esse e-book é o primeiro passo para quem busca sair da estagnação e quer entrar em ação. Ele é direto, ele é leve de ler e pode te dar clareza de como começar seu reboot. E o segundo recurso que eu quero te mostrar e quero te oferecer é o Reboot Alpha, que é o meu sistema completo para você abandonar de vez o vício em pornografia. Se você sente que está cansado antes de recomeçar, se você sente que você está sozinho, se você deseja uma mudança real e duradoura, então o Reboot Alpha é para você. O Reboot Alpha é o meu método completo, 100% online. Ele é baseado em neurociência e psicologia comportamental, desenvolvimento pessoal com base cristã, mas sem religiosidade, hábitos, rotinas e estratégias comprovadas, apoio emocional e reconstrução da masculinidade. Centenas de homens estão aplicando e vendo resultados reais em suas vidas. Você pode ser o próximo, e o melhor, você pode começar hoje mesmo. E lembre-se, a sua mente é como se fosse um jardim. Se você não cuida, não cultiva com intenção, o seu jardim pode encher de ervas daninhas. Mas se você decide plantar propósito, disciplina e fé, os frutos serão liberdade, foco, clareza e paz. Você já deu o primeiro passo assistindo esse vídeo. Agora só depende de você continuar caminhando. Tamo junto nessa jornada. Aquele forte abraço e Deus abençoe.